Tenho percebido que ao longo desses anos, né, eu tenho recebido muitas mensagens, né, a respeito de ouvir a voz de Deus. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas que estão acostumadas a, a esse evangelho da revelação, tem caído, né, nesse lugar de revelação. Gente, não é que eu não creio que Deus não fala, Deus fala, tá? Mas Deus, ele não tá só na revelação. Deus, ele não tá naquele lugar lá que a igreja tá lotada e que você vai lá todo domingo, toda quinta, toda quarta. Você precisa conhecer o Deus ou o teu Deus de uma forma que você tenha suas experiências e testemunhos. Para de viver testemunhos de outras pessoas. Para de se alimentar de testemunhos. Gente, testemunho é muito bom ouvir, edifica. Mas você precisa ouvir a voz de Deus, audível. E eu vou te dar aqui nesse vídeo alguns direcionamentos, algumas orientações, inclusive, para você ouvir a voz de Deus, para você discernir qual é a voz de Deus. Então vamos lá, se inscreva aqui no canal, abençoe aqui a Pastora Di, já ativa as notificações. E eu quero aqui compartilhar com você o primeiro discernimento que eu quero te dar para você ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo, ele não é aquele que vai arrombar a tua porta, que vai entrar bagunçando toda a sua vida. Mas se sua vida estiver bagunçada, o Espírito Santo, ele vai permitir com que a sua casa, ela às vezes desabe, tá? Eu digo casa emocional, casa espiritual, casa física, para que você consiga ouvir a voz dele no meio do caos. O Espírito Santo, ele não vai te responder em momentos em que você estiver totalmente atribulada. Tem pessoas que pensam que o Senhor, ele é imediatista. Vou dar um exemplo aqui, gente. Teve momentos que eu orei e que Deus me respondia naquele momento. Eu orava, eu pedia uma palavra, ele me direcionava na Bíblia. E já teve vezes de eu orar por muito tempo, e tive um período que eu orei por 3 anos, e eu não tinha resposta. E mesmo assim eu não deixei de orar. Como que você discerne a voz de Deus? A voz de Deus, ela traz para você a certeza, a convicção. A voz do diabo, ela vai trazer para você incerteza, dúvida, será, não é, foi, será? Sabe aqueles questionamentos que você sempre tem? Aqueles pontinhos de interrogação? Não é Deus falando. Não é Deus te dando confirmação. O que Deus, ele te proporciona quando você está orando e pedindo um direcionamento? Ele vai trazer para você um alinhamento. Ele vai provar você. Quanto mais você orar, mais guerra você vai viver. Gente, isso é incrível. Experimente, porque vocês vão ver o sobrenatural. Quanto mais você se posicionar, o diabo vai se levantar contra você. Porque quanto mais perto da vitória, maior a aprovação, maior a prova. E você vai perceber que a presença de Deus, ela traz paz para você. Ela traz aquele lugar, gente, sabe quando você tá no oásis? Aquela paz que você precisava? Sabe quando sua vida tá uma confusão? Você tá devendo todo mundo, você tem que estar desempregada, você não tem dinheiro não tem alimento na tua despensa, tá todo mundo te cobrando e você tá tranquila. O Senhor, ele é a paz, ele é a própria paz. Por isso que você deve calar a voz da tua alma, principalmente quando você quer ouvir a voz de Deus. Se eu posso também te dar um conselho, não abra sua boca para falar com pessoas, porque o diabo ouve até mesmo o que você fala. Muitas vezes, quando a gente precisa ouvir a voz de Deus, ou a gente está buscando por uma resposta, o que nós fazemos? Vai ligar para a irmã da igreja, vai ligar para não sei quem, vai para não sei para onde, e você fica caçando os meios, e isso muitas vezes engana pessoas, as pessoas se auto-sabotam. Você precisa ouvir a voz de Deus, aí você foi convidada para ir num culto lá do Leonardo Salles, né, da TPM, e você fala, bom, eu vou lá hoje que Deus vai falar comigo. Deus pode falar com você naquele lugar? Pode. Mas será que é o Espírito Santo te conduzindo para você estar lá? Ou é a sua alma? Cuidado,
Porque o diabo também, ele fala em línguas. O diabo revela. O diabo traz profecia. Então, nem tudo que você recebe foi Deus que falou com você. Quando é que você tem a convicção de que é Deus? Primeiro que Deus fala no secreto. Se Deus não falou com você no secreto, provavelmente não foi Deus que falou com você. Se Deus usa todo mundo para falar com você, olha, isso aqui é sério. Se Deus usa todo mundo para falar com você e você é a única que não consegue ouvir Deus falar com você quando você está sozinha, provavelmente não foi Deus que falou com você. Quando Deus quer usar um profeta, ele envia o profeta até você. Ele leva o profeta até você. Você não sabota, você não manipula uma situação. Gente, eu tive um período do meu deserto, lá em 2015, em que eu manipulava muito, para eu ouvir o que eu queria. E isso, gente, é devastador. Porque naquela época eu vivia de domingo a domingo, eu ia para tudo quanto é igreja diferente. Eu estava num deserto terrível, estava com um bebê pequeno, estava num processo complicadíssimo. E naquela época eu tinha muitas pessoas que andavam comigo da igreja e tal, frequentava a minha casa, minhas amigas, e o que eu mais recebia era: vai ter um culto em tal lugar, vamos, que vai um profeta novo. Vamos em tal lugar, vai ter um culto tal. E aí o que acontecia? Eu ia. E Deus sempre falava ali, usava alguém. Só que o tempo foi passando e eu percebi que todas aquelas palavras não se cumpriram. Eu falava: Jesus, o Senhor me prometeu aquilo. Mas aquilo não foi o Senhor que usou. Naquela época eu percebia que Deus não falava comigo porque eu não deixava Deus falar comigo. Porque eu sabotava. Eu, no fundo, eu armava uma situação para ouvir alguém falar comigo. Quer ver uma coisa que eu fazia muito, gente? Tô aqui confessando pecado para vocês. Mas receba aqui porque essa pastora aqui tem muito conhecimento para te oferecer. Eu, às vezes, eu sentava lá na primeira cadeira da igreja. E aí, às vezes, a pessoa que estava pregando falava assim: você que está aqui na frente. Eu ficava olhando fixamente para aquela pessoa. Às vezes eu chorava, porque eu estava com vontade de chorar. Aí a pessoa vinha, botava a mão na minha cabeça e falava o que eu queria ouvir. E aí, por muito tempo, o tempo passou, e aí, certa vez, eu orando, eu falei com o Senhor: por que aquela palavra que você me deu lá atrás não se cumpriu? Por que aquele episódio? E eu, naquela época, eu anotava tudo no caderno. Eu pude perceber que Deus não era Deus de coisa nenhuma. Então, eu quero te dizer que para você ouvir a voz de Deus, você precisa se calar. E não é se calar em parar de orar, mas é parar de contar da tua vida, dos teus problemas. Sabe, porque o diabo, ele ouve. Ora em pensamento, faça propósitos em pensamento. Comece também a ter a revelação na palavra de Deus. Se aquilo que Deus ele disse para você se encaixa na palavra, vai acontecer. E uma vez eu perguntei ao Senhor, falei: Senhor, será que o Senhor esqueceu de me abençoar? Será que o Senhor me deixou por último na fila? Tantas pessoas foram abençoadas através do meu canal, das consultorias, e o Senhor esqueceu de mim? Mas, na verdade, eu tinha uma dificuldade muito grande de ouvir a voz de Deus, porque eu sempre queria ouvir o que eu queria. Eu sempre fazia com que pessoas falassem o que eu queria ouvir. Então, cuidado para você não ser enganada. Se você não consegue ter uma vida de oração, dificilmente são pessoas ao seu redor que vão ser usadas para falar com você. Porque aí você vai ouvir pessoas de fora e não vai ouvir a voz de Deus. Porque aí se Deus disser não para você e o profeta falou sim, você não vai ouvir a voz de Deus, você vai acreditar no profeta. Aí a promessa que você acreditou ser de Deus não vai cumprir. Isso acontece muito na vida sentimental. Pessoas que eu atendi há anos e até hoje atendo, às vezes chega para mim e fala: pastora, mas meu casamento não foi restaurado. Mas Deus falou. Será que foi Deus que falou mesmo? Ou você também sabotou? Será que você buscou? Você deixou Deus tratar com você? Porque há momentos que o próprio Deus, ele se cala. Ele fica em silêncio. Eu atendi uma moça essa semana e eu estava ensinando para ela o poder da adoração. Tinha momentos do meu deserto que eu não orava, eu adorava. Eu só adorava a Deus, só adorava. E adoração não é cantar bonito, não é letra bonita. Adoração é você se render. Mesmo que aquilo que você vem orando não aconteceu
mas você ainda está ali adorando. Se você for para a palavra de Deus, Deus ele provava somente quem tinha propósito. Deus só provava pessoas que tinham patente, unção e chamada. E talvez você ainda não entendeu que isso faz parte da tua chamada. Por exemplo, eu sou uma intercessora. Eu já entendi a minha chamada. E por eu ter entendido a minha chamada, as minhas guerras não são guerras como a guerra de outras amigas minhas. Porque eu trabalho batalha espiritual, eu trabalho com cura na alma. Eu passo por muitas batalhas, gente, muitas. Eu queria poder um dia compartilhar melhor com vocês quanto eu passo por luta, né? E, gente, eu vivo feliz, vivo sorrindo, mas eu sei buscar no lugar certo. Então, se Deus ainda não falou contigo, se Ele está em silêncio contigo, você precisa parar para ouvir a voz de Deus. E para você ouvir a voz de Deus, você tem que sair até mesmo das festividades que você vai sempre. Esse negócio de ficar indo para vários encontros gospel, né? Porque hoje a gente não tem culto, a gente tem muitos encontros gospel, shows gospels, né? Então, que tem adoecido pessoas. É muito movimento e falta raiz. Nós estamos num tempo em que nós estamos sendo bombardeados. Se você não forjar a sua vida com Jesus, forjar mesmo com Jesus, você vai ficar para trás, você não vai aguentar as pedradas, a perseguição. A gente está chegando no tempo, se vocês acompanharam agora recentemente, imagina quando alguém botar uma arma na tua cabeça e falar, nega Jesus. Ou vem com a gente, nega Jesus. E você tem que dizer, eu não nego a Jesus e morrer pelo evangelho. Então a gente tem que ter raiz, tem que saber quem é o teu pai, tem que saber quem é Cristo na sua vida. Então, você precisa aquietar a sua alma. Não queira que Deus fale com você no imediato. Se Ele quiser falar com você agora, Ele vai falar. Mas se Ele não quiser falar, tá tudo bem, Ele vai falar no tempo certo. Sim, não espera. Sim, não espera. Sim, não espera. O Senhor, Ele tem um jeitinho dele de trabalhar em cada pessoa específica. E tem um jeitinho de falar com cada um de forma diferente. Então, se for uma coisa que eu tenho feito na minha vida, eu quando quero ouvir a voz de Deus, eu me retiro, eu fico sem rede social, porque também são muitas informações, a gente confunde, o diabo te confunde, eu vou para o monte, eu vou fazer um propósito, e eu quero ver Deus falar comigo. Como já tive vezes de eu ir para um monte, Deus usar um pássaro, Deus usar as árvores, Deus sentir a presença de uma forma quase que palpável. Gente, isso é gostoso, isso é prazeroso, sabe? Sai desse evangelho de um bando de charlatão que tá cobrando R$1.000 para orar pela tua vida, me cobrando R$50 para orar pela tua vida, né? E a gente tem um grupo de oração, gente, que é gratuito. Você pode entrar aqui na descrição. Então, assim, para com esse negócio de que o fulano vai te orar e ele te cobra R$2.000, né? Então, por exemplo, as minhas consultorias são pagas. Por que são pagas minhas consultorias? Porque é meu trabalho, eu sou psicóloga, né? É meu trabalho, eu tenho minhas contas, tenho minha casa para poder pagar, né? Eu preciso pagar a faculdade, que não é barata. Agora, cobrar oração, você acha que Deus está nisso? A pessoa faz uma live e cobra para trazer uma palavra para você? Então, assim, o que de graça eu recebo, de graça eu dou. Então, ouça a voz de Deus. E eu quero deixar esse vídeo com muito carinho para vocês aqui. E a partir de hoje você vai ser livre no nome de Jesus. E a bênção de Deus vai te alcançar.